Olá, paz e bem. Vamos iniciar o estudo da Bíblia e o primeiro livro é o livro do Gênesis. O livro do Gênesis é composto de 50 capítulos e vamos começar vendo, o capítulo 1 e 2. Esses dois primeiros capítulos falam da criação. Na realidade, vai ser um estudo assim bem sintetizado, diferenciado. Nós vamos pegar os principais pontos, de cada capítulo para que se torne uma leitura mais assim dinâmica, mais sintetizada e, no entanto, uma leitura assim que vai nos esclarecer, nos informar dos pontos mais importantes de cada capítulo, a essência de cada capítulo, né? E com isso nos facilita o entendimento da Bíblia, né, como um todo. Então, né, a leitura que a gente vai fazer é da Bíblia pastoral, né? Uma Bíblia que tem assim, um vocabulário muito bom, né? A interpretação, né, que é feita de cada capítulo, uma interpretação muito bem feita, normalmente por biblistas, né, renomados, então vale a pena. Então, com relação, né, ao capítulo 1 de Gênesis, é importante, né, a gente salientar que ele se trata de uma narrativa da criação, né, não é um tratado científico, mas é um poema que contempla, né, o universo como criatura de Deus. Ele foi escrito pelos sacerdotes, né, no tempo do exílio da Babilônia. E ele procura, né, salientar vários pontos, né? Vamos citar aqui quatro, né, são desses pontos, pegar quatro pontos importantes que acabam abrangendo esse capítulo 1 todinho. O primeiro ponto, né, enfatiza o seguinte, que existe, primeiramente, o mais importante, um único Deus, né? Um único Deus vivo e criador, né? Esse Deus é um Deus que sempre existiu e é um Deus que sempre criou, então um Deus vivo e criador. Esse é o primeiro e mais importante ponto. Segundo, que a natureza ela não é divina, tá ok? Não é, a natureza em si não é. Né? Em muitas religiões as pessoas têm a natureza como divindade, o sol, a lua, as estrelas, aí árvores e por aí adiante. Já, né, na Bíblia, no Gênesis, deixa claro que isso não ocorre, né? A natureza não é divina e nem está povoada por outras divindades. É o Deus único. Então, enfatiza bem isso. O espírito, né, da Bíblia quer nos mostrar isso, né? Os autores lá que escreveram, né, no exílio da Babilônia, era essa a percepção que tinham, né, a respeito do Deus único. Terceiro, né, que o ponto mais alto da criação somos nós, a humanidade. Na criação existem milhares, né? O reino animal, vegetal, né? A gente vê uma imensidão. No entanto, né? Entretanto, o mais importante somos nós, né? Ser humano, homem, né? E mulher. E ambos, né? Óbvio, criados à imagem e semelhança desse Deus. E a humanidade também, né? Homem e mulher é chamado a dominar, a transformar o universo, participando então, né, da obra da criação. Então Deus
vamos dizer, nos dá uma chance, nos dá uma oportunidade de, assim como ele, participar, né, da transformação da criação. Quarto, que o ritmo da vida é trabalho e descanso. Assim como Deus descansou do trabalho, né? Ele fez o mundo, né? É descrito aqui, feito em 6 dias, e no sétimo ele descansou, né? Importante notar que a criação toda a criação, né, feita por Deus, ela é marcada pelo selo de Deus. Tanto é que, né, os escritores dizem, né, ao narrar a criação, Deus criou a luz e viu que era boa. E assim foi, né? Até o homem. Deus criou e viu que era bom. Era bom, era muito bom. Então tudo que Deus criou, tá? É bom, era bom e é muito bom. Na segunda narrativa, como eu falei, da criação, a primeira narrativa, então, está aqui no capítulo 1. A segunda narrativa está no capítulo 2. A primeira narrativa, né, da criação, ela apresenta no início as águas, né, disformes, né, como caos, desordem e ausência de vida. Né? No início era um caos, nada existia. Né? Já na segunda narrativa, é um pouco diferente em relação à criação. Né? A segunda narrativa ela é elaborada já no tempo do rei Salomão, né? E se originou, né, entre os nômades que viviam no deserto. Então, os nômades que viviam no deserto é que escreveram o capítulo 2 de Gênesis, né, a segunda narrativa da criação. A visão deles já era outra em relação à criação, né? Diferente da visão dos sacerdotes na época do exílio. Tá? Então, para eles, né, a terra seca é a ausência de vida. Por isso, imaginam, né, com o início da criação a chuva e a possibilidade de o homem encontrar água. A grande bênção inicial portanto, a água. Né? Os versículos de 8 a 17 do capítulo 2 do Gênesis, eles narram a história do Éden, né? Um paraíso, né, na terra, para onde confluem os maiores rios do mundo, então conhecido naquela época, né? E onde, né, as árvores e frutos são abundantes. Deus criou a terra para que o homem usufrua dela. Não tem outro motivo, né? E usufruindo dela, possua vida plena. Então, essa é a vontade de Deus, que o homem viva e viva plenamente, né? Então, aí vem o símbolo da árvore da vida. A condição única, né, é o homem se subordinar a Deus. Tá? Então, fez tudo, pôs tudo para que o homem viva bem feliz. A única coisa que Deus pede é que o homem se subordine à vontade dele. Tá? E obedecer, né, ao seu projeto de vida. E o projeto de vida de Deus qual é? Fraternidade. E não querer decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal. Né? Então, quando ele quer decidir, ele quer comer o fruto da árvore do bem e do mal, né? Narrada aí na segunda narrativa da criação. Então, é nessa circunstância que daí o homem perde o paraíso. Quando ele quer ser o seu próprio Deus, quando ele quer escolher o que é certo e o que é errado, e não se submete aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus. Aí ele perde o paraíso, né? Então, por isso que diz aqui, né? A árvore do bem e do mal. A fim de não ser causa a espécie alguma de opressão e morte. Porque quando o homem, normalmente,
ele não segue a vontade de Deus, ele corre a grande tentação de causar morte, de causar opressão, né? Que é o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Atualmente e na história toda, né? Desde que a gente conhece a humanidade através dos estudos, das literaturas, de tudo, a gente vê que toda vez que o homem quer ser o seu próprio Deus, não quer obedecer o Deus Criador, ele acaba oprimindo, ele acaba pecando e quebra o plano de Deus, que é fraternidade e vida para todos, né? Dos versículos 18 a 25 do capítulo 2, salientam duas coisas. Primeiro, que o homem ele tem domínio sobre a criação. Como isso? Dando nome aos animais. Então, os animais, quem nomeia, somos nós, os homens, quem nomeou. Quando a gente nomeia alguma coisa, significa que a gente tem domínio sobre aquilo que a gente dá nome, né? E por isso, né, participa do poder criativo de Deus. Deus criou, o homem administra, o homem tem domínio, então ele é coparticipante desse Deus que tudo criou. E continuando, né? Segundo que a mulher não foi tirada da cabeça do homem para mandar nele. Tá? Então, narrativa, né, diz que Deus fez cair um sono em Adão e tirou da costela dele um pedaço de carne e osso, do qual ele soprou e fez a mulher. Então, é interpretado que não tirou da cabeça para que a mulher não mande nele. Nem foi tirada dos pés para ser escrava. Então, a mulher não deve nem mandar no homem, nem ser escrava. Mas foi tirada do lado, do coração, para que seja uma companheira. Trabalhem juntos, vivam juntos e assim, né, cumpram o objetivo de Deus. O porquê Deus, né, nos criou e criou toda, né, a humanidade. Então, com isso, né, a gente encerra aí essa breve, né, reflexão do capítulo 1 e 2 do Gênesis. O capítulo 3, a gente já vai ver, né, o item de que a origem do mal, né? Se Deus planejou tudo isso tão bem feito, né, vamos ver a origem do mal, ok? Até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem.